Se por acaso tem alguém aqui que não me conhece, eu me chamo Nathalie Chaplin e eu sou mentora de mulheres que querem emagrecer. E a minha missão é te ajudar a construir uma mentalidade magra. Afinal, eu sou a prova viva que, através da mudança de hábitos, comportamentos e ações diárias, nós podemos sim emagrecer sem sofrimento, sem restrições alimentares e o melhor de tudo, sem nunca mais voltar a ganhar peso novamente. Você pode acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube. Tem muito conteúdo para você, vários vídeos sobre emagrecimento. Eu recebo mensagens diariamente de pessoas que emagrecem apenas com os meus conteúdos aqui do YouTube e também lá do meu Instagram, onde lá sim eu tenho interação diária. Lá tem depoimento das minhas mentoradas também, que já atingiram resultados esperados e continuam emagrecendo e continuam mantendo um estilo de vida saudável. Então, se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, acessa todas as minhas redes, @Nathalie, lá no Instagram é @Nathalie_Chaplin, aqui no YouTube aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, ok? E também clica no sininho de notificações, é um sininho que tem aqui para você receber notificações sempre que entrar um vídeo novo aí no canal, tiver novas lives agendadas, você fica atualizado de tudo que acontece por aqui. Bom, gente, então vamos à sessão de perguntas e respostas. Eu recebi uma perguntinha que diz o seguinte: Nathalie, como diferenciar a fome com a vontade de comer? A gente pode dividir esse tema fome com vontade de comer até em 3. Existe a fome, existe a vontade de comer e existe o desejo de comer, tá? E vamos diferenciar bem rapidinho os 3. O que é fome, o que é vontade e o que é desejo de comer. Galera, fome é quando a gente realmente já começa a sentir um desconforto no nosso corpo. Quando a gente já tá algumas horas sem comer, tá? E a gente começa a sentir uns barulhos, aquela sensação de, às vezes, um buraco no estômago, né? E daí a gente tá com fome, a gente precisa se alimentar mesmo. Via de regra, a fome, a gente quando ela começa a bater, a gente consegue sustentar ela até uns 20 a 30 minutos a mais, tá? Você consegue segurar para você identificar mesmo que é fome. Seria até interessante, às vezes, você segurar uns 20 a 30 minutinhos para ver se é fome mesmo. Primeiro, começou com esses sintomas de fome, um ruído no estômago, um buraco, bebe água. Primeira coisa, bebe água, tá? Depois segura uns 20 minutinhos, 20 a 30 minutinhos. Se continuar essa sensação de fome, de ruído, de mal-estar, até batendo uma fraqueza, aí é fome. Aí é fome de verdade e daí você pode ir se alimentar tranquilamente e, lógico, né? Sempre com equilíbrio e moderação na forma de se alimentar. Vontade de comer é quando você tem comida muito próximo a você, tá? Tem muita, digamos assim, comida à sua disposição. Por exemplo, por que na quarentena muita gente engordou? Porque ficou em casa e daí tinha muita comida à sua disposição o tempo todo, né? A pessoa que estava acostumada com uma rotina mais agitada, na rua e tudo mais, acabava comendo em horários desregulares e de repente foi para dentro de casa, a comida está ali à disposição o tempo todo, daí dava vontade de comer, né? Vamos, por exemplo, você abriu a geladeira para tomar um copo d'água, de repente você viu lá o resto da sobremesa do almoço, deu vontade de comer aquela sobremesa mesmo você não estando com fome. E outro exemplo da vontade de comer é quando, por exemplo, você acaba de comer, você está comendo lá um prato que está gostoso e você sente a vontade de repetir ou de comer uma sobremesa. Isso é vontade, porque na verdade aquela comida que você está comendo, ela já está te saciando. Só que o estômago, a mente, o cérebro, ele também demora aí uns 20 minutinhos para processar, para trazer aquela sensação de saciedade, ok? Por isso, sempre antes de repetir um prato, por mais que a comida esteja gostosa, apetitosa, presta atenção para ver se realmente aquilo que você já serviu no seu prato já não foi o suficiente, tá? Porque geralmente dá uns 15, 20 minutinhos aí e muitas vezes, por exemplo, você nem vai sentir vontade de ir para sobremesa, ok? Então, a vontade de comer é quando você tem, basicamente, em síntese, é quando você tem a comida à sua disposição ou tem aquele desejo, logo após uma refeição, de repetir aquele prato ou de já ir direto para uma sobremesa, ok? E o desejo de comer, galera, ainda é mais diferente do que a vontade de comer, tá bom?
O desejo de comer é quando você realmente tem um desejo específico, né? Você acorda já pensando numa sobremesa maravilhosa, num pote de sorvete, em algo que você gosta muito, né? Não é à toa que dizem que as mulheres grávidas têm desejos. Sim, elas têm desejos, mas não só as grávidas têm desejos. A gente também tem desejos, às vezes, de comer algo que a gente gosta muito, algo meio bizarro, algo diferente, ok? Isso é desejo. Então, fome, vontade de comer e desejo são 3 coisas diferentes. Fome realmente é um estado do teu corpo, depois de muitas horas sem se alimentar, onde você vai lá e sente fome. A vontade de comer geralmente está relacionada a ter comida à sua disposição, aos seus olhos, né? Às vezes você não está com fome, mas você viu uma comida diferente e deu vontade. É como às vezes a gente fala, as mulheres aí que são casadas, tudo mais, ou tem parceiro, ou quando alguém começa a comer na sua frente, esse é um outro exemplo. Você não está com fome, mas de repente a pessoa começou a comer e te deu vontade. Isso é vontade de comer. E o desejo é quando você já tem algo específico em mente. Ai, tô com desejo de comer um brigadeiro hoje. Isso não é fome. Isso é desejo. Fome, você come o que tiver pela frente, porque tá com muita fome e precisa matar aquela sensação. Vamos lá para a segunda pergunta. É uma pergunta que eu recebo sempre que eu abro caixinhas de perguntas lá no meu Instagram. Já tentei de tudo para emagrecer e não consigo. Estou pensando em cirurgia bariátrica. Bom, vamos lá, galera. Como eu falei, eu recebo muito essa pergunta toda vez que eu abro caixinha de pergunta no Instagram. Eu recebo pergunta se eu tenho bariátrica, se recomendo, se só dá para emagrecer com bariátrica, e vamos lá. Galera, eu falei sobre isso essa semana ainda nos meus stories. Não existe um tratamento médico eficaz para o emagrecimento. Não existe. Nem medicamentos para emagrecer e nem cirurgias. Nem a cirurgia bariátrica e nem a cirurgia estética, que como o próprio nome já diz, é estética. Primeiro de tudo, vou dar uma passadinha rápida só na questão dos medicamentos. Quem já tomou medicamento para emagrecer alguma vez na vida sabe que, além de muitas vezes ele nem conseguir te emagrecer, ele tem efeito durante o período que você está consumindo ele. E quando você para de usar aquele medicamento, você volta a engordar tudo de novo. Por quê? Porque o medicamento ele não te ensina a se alimentar. O medicamento ele não ensina você a ter qualidade de vida. O medicamento ele não te ensina a ter uma rotina de vida adequada, que é a tua rotina de vida adequada que vai dizer a forma como você vai se alimentar. Por isso que quando você para a medicação, você volta a engordar. Além disso, a medicação, ela, além de muitas vezes nem te fazer emagrecer de verdade, ela te dá vários efeitos colaterais. Ela te dá muita constipação intestinal, ela te dá muitas vezes dores de cabeça, ela te dá irritabilidade, ela te dá insônia. Então, os efeitos colaterais do uso de medicação para emagrecer, eles são tão fortes que você não aguenta tomar aquele negócio, e daí você para e depois você engorda tudo de novo, e muitas vezes você engorda até o dobro. Ou seja, medicamentos zero. Zero aprovação para uso, tá? Se alguém ainda passa pela cabeça de alguém fazer uso de medicamentos para emagrecer, eu sinto te dizer que você está contribuindo para a falta de qualidade de vida na sua saúde, você está prejudicando a sua saúde física e emocional. Então, não usem medicamentos para emagrecer, isso vai só estragar teu corpo e tua mente. Questão da bariátrica, tá? Muita gente acha que a bariátrica é a única solução para o emagrecimento. Eu verdadeiramente acredito que as pessoas que pensam que a bariátrica é a única solução para o emagrecimento, elas realmente estão botando uma venda nos olhos, né? Elas não querem enxergar a realidade. Por quê? Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que já fez cirurgia bariátrica na vida e que não conseguiu sustentar esse emagrecimento. Até porque as estatísticas da ABESO, que é a Associação Brasileira de Cirurgia de Obesidade mesmo, de cirurgia bariátrica, eles trazem dados de que pelo menos 50% das pessoas que fazem cirurgias bariátricas voltam a ganhar peso novamente, ok? 50% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a ganhar peso novamente, e boa parte desse número volta a ganhar pelo menos mais de 50% do peso que já tinha anteriormente. E por que que isso acontece? Porque a bariátrica, ela resolve um problema físico teu, tá? Ela vai resolver o teu problema físico. Você vai estar com muito
sobrepeso, com obesidade, e em muito pouco tempo após a bariátrica você vai estar magro. Porém, ela não resolve os teus problemas comportamentais, a questão dos teus hábitos diários. E o que acontece com as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e não passam paralelamente por essa adequação de hábitos e comportamentos? Elas voltam a ganhar peso porque o corpo não sustenta. A pessoa faz a bariátrica, emagrece, mas continua se alimentando de forma inadequada, ingerindo alimentos não nutritivos, embora muitas vezes em quantidades pequenas, né? Porque o estômago delas, ele tá reduzido, ele tá menor por conta da cirurgia, mas acaba ingerindo alimentos não nutritivos, a saúde fica debilitada, acaba comendo errado e ganhando peso novamente. Então, gente, pesquisem a respeito, tá? Antes de você querer se submeter a uma cirurgia bariátrica, pesquisem a respeito, porque existem dados aí espalhados por toda a internet que deixam bem claro que a cirurgia bariátrica não é a solução mais eficaz para a obesidade, porque sim, existe um forte índice de aumento de peso de pessoas que fazem a bariátrica. E o pior de tudo, essas pessoas que voltam a ganhar peso pós-bariátrica, elas, além de terem feito a bariátrica, não terem emagrecido, muitas vezes elas ficam com a saúde debilitada. Por quê? Porque elas ficam com as sequelas da bariátrica, que geralmente dá falta de vitamina B12, dá falta de zinco, dá regressão em vários tipos de vitamina, e daí fica, às vezes, até mais difícil perder peso com todas essas deficiências químicas que existem no corpo, ok? Então, tomem cuidado com isso. Aliás, gente, eu tenho ouvido falar que muitos médicos, quando aceitam fazer a cirurgia bariátrica num paciente, hoje eles só estão aceitando a bariátrica, condicionando isso a um pequeno emagrecimento da pessoa, para ver se a pessoa realmente está comprometida com aquilo e se ela é capaz de fazer ajuste em hábitos e comportamentos do seu dia a dia, porque ela vai precisar disso depois da bariátrica. Então, tem muitos médicos que já condicionam a cirurgia a essa mudança comportamental inicial. E o que acontece em algum desses casos? Os pacientes percebem que são capazes de emagrecer por conta própria e decidem que não vão fazer bariátrica e vão continuar o emagrecimento natural. Então, acho muito legal a postura de profissionais que adotam essa sistemática, né? De convencer o paciente a primeiro fazer alguns ajustes para depois ir para a cirurgia, e isso faz com que o paciente acabe muitas vezes decidindo não fazer a bariátrica. Mesmo emagrecendo muito quilos, por que temos a sensação de que ainda estamos obesas e temos dificuldade de usar roupas que marcam o corpo? Mônica, eu sofri disso, tá? Eu demorei muito a me reconhecer magra. Você provavelmente ainda está se vendo gordinha no espelho. Isso é bem comum, e eu vou dizer para você que eu acho que eu me vejo pelo menos um tamanho maior, embora eu já tenha aceitado o meu corpo, já tenha hoje um outro estilo de vida, eu acho que eu me vejo pelo menos um tamanho maior do que realmente sou, porque eu sempre chego nas lojas e peço um tamanho maior e depois eu tenho que reduzir tudo. Digamos, você foi gordinha a vida inteira e passou a vida inteira tendo efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então você se enxerga dessa forma, ok? Você se vê gordinha, você ainda não se aceita nas novas roupas. Você tem dificuldade em usar roupa marcada, porque você vai ter aquela sensação de desconforto, né? Porque é desconfortável para a mulher a gente botar uma roupa justa e chegar num lugar e às vezes tem que ficar puxando a saia ou ficar preocupada se tá marcando, porque conforme a gente começa a se movimentar, né? A roupa às vezes vai desajustando no corpo, ou até eu tinha muito disso. Se eu saía com roupa muito apertada e eu comia, e era o que acontecia, né? Vou um casamento, estava com vestido justo, começa a comer, parece que depois a roupa já fica deformada no teu corpo. Muito provável, Mônica, que tá rolando um problema de identidade. O seu corpo tá perdendo peso, tá perdendo gordura, mas no espelho você ainda não consegue se ver magra, você ainda não consegue se ver em boa forma, você tem medo de sentir aquela sensação de desconforto, de botar uma roupa apertada e ter que ficar se preocupando se ela tá te marcando ou não. E isso, Mônica, também faz parte do processo de emagrecimento. Como eu sempre falo para vocês, o processo de emagrecimento, ele tem várias partes. Ele tem o começo, ele tem o meio, ele tem o fim, que é onde você chega no seu peso ideal. Ele tem todo um processo de aceitação. Ele tem um processo de se sentir segura naquele corpo, porque pensa, às vezes são
anos da vida, 30, 40, 50 anos vivendo o efeito sanfona. Você acha mesmo que em 6 meses, que em um ano, você vai se sentir 100% segura de que agora você é uma pessoa magra? Né? Por isso que a gente trabalha muito a mentalidade, por isso que a gente tem um grupo de apoio, né? Onde a gente está sempre ali juntas, se fortalecendo, uma cai, a outra levanta, uma comemora a vitória da outra e assim sucessivamente, tá? Então, Mônica, é sim ainda um problema de aceitação. E o que tem que fazer nesse caso? Assim como a gente faz exercício para o corpo, a gente tem que fazer exercício para a mente. Vai ter que comprar roupa mais apertada assim, vai ter que se acostumar a usar, vai ter que se olhar e olhar teu corpo e aceitar o teu corpo novo. Essa semana, Mônica, até dei uma tarefa aí de antes e depois para vocês, justamente para vocês se olharem mais, tá? E, gente, eu juro para vocês que até alguns anos atrás eu olhava as minhas fotos de obeso, sabe esses antes e depois que eu posto? Eu olhava essas fotos de antes e depois e eu, Nathalie, eu não enxergava a diferença no meu antes e depois. Então isso também pode acontecer. Eu não enxergava as minhas amigas todas falando e dizendo que, nossa, mas é muito diferente, nem parece a mesma pessoa. E para mim parecia muito óbvio que era a mesma pessoa. Então é um problema de aceitação e reconhecimento com o seu novo eu. Tá bom, Mônica? É uma nova fase do teu processo. Quando sentimos a vontade de comer doce logo após o almoço, ouvir falar que é a falta do elemento terra, o que seria isso? Olha, Amanda, eu vou te dizer bem a verdade, essa parte aí, elemento terra, eu não estudo por essa ótica, tá? Aí tem uma causa aí mais de, sei lá, astrologia, não sei qual é essa área de conhecimento que você está trazendo, mas não tem a ver com isso não, dentro da linha que eu assumo, tá? Dentro da linha que eu conduzo. Essa questão da gente ter um doce logo após o almoço, gente, é muito ligado à nossa cultura mesmo, à nossa educação, né? Eu tenho certeza que vocês, na grande maioria dos lares de vocês aqui, o que o pai faz desde pequeno? Come tudo, senão você não vai ganhar sobremesa, né? É como se a sobremesa, é como se o doce, como se ele fosse um brinde, tá? É como se ele fosse um brinde pra gente comer, um prêmio. E por isso que a gente fica condicionado de que após o almoço a gente tem que ter uma sobremesa. Então, são anos de uma cultura alimentada dessa forma, de que come tudo para depois você comer a sobremesa, para você comer aquele bombom, para você comer isso, para você comer aquilo. E daí a gente fica condicionado para o resto da vida com essa questão da sobremesa. Além disso, tem toda essa questão do açúcar, né, gente? Que vicia mesmo o paladar, né? Por isso que hoje já existem estudos que a gente não deve dar nada doce para crianças pequenas, ok? Porque acostuma o paladar delas a algo mais doce, que as crianças não devem ser apresentadas ao açúcar ainda muito jovens. Então tem a ver com isso, né? O açúcar é algo viciante mesmo, o doce, o paladar doce. Então essa questão da sobremesa logo após o almoço, ela está muito mais conectada a algo cultural do que essa questão do elemento terra. Pode ser que existe uma outra ótica, um outro tipo de estudo que traga essa questão do elemento terra aí também. Mas eu confesso que não é a minha linha de estudo, não é a minha linha de entendimento. E lógico, tem o vício por doce, tem às vezes algumas deficiências vitamínicas do nosso corpo que influenciam isso, mas esse docinho, galera, logo após o almoço, é muito cultural, é muito cultural, é muito do que aquilo que nós fomos ensinadas, tá bom? Depois dos 40 é mais difícil emagrecer? Galera, quem já me acompanha sabe que eu sempre falo isso. O emagrecimento, ele é um processo multifatorial, tá? Uma série de coisas vai interferir no teu processo de emagrecimento. A idade é uma delas? Mas não pela idade em si, eu diria. Eu diria que é por outras circunstâncias. De qualquer maneira, eu quero deixar algo bem claro. Não existe impedimento para o emagrecimento em qualquer idade. Você é capaz de emagrecer aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90. Você é capaz de emagrecer em qualquer idade. Agora, o processo muda nas fases da nossa vida? Muda sim. Primeiro, de fato, nós mulheres temos um corpo muito complexo, né? Um corpo com várias alterações hormonais, correto? A gente altera mensalmente, gente. Nosso ciclo menstrual. Eu fiz uma live, eu acho que ela tá salva, ela tá aqui disponível no meu canal do YouTube. Eu fiz uma live com uma ginecologista,
onde ela explicou todo o funcionamento do nosso ciclo menstrual, tá? E sim, gente, a gente oscila de semana a semana, inclusive o nosso peso, tudo oscila, porque a gente é por hormônio. E ali na fase dos 40, a cada fase da vida, a partir dos 30 já, a mulher vai tendo alterações hormonais, sim, que influenciam no metabolismo dela. Porém, não há metabolismo que resista a uma alimentação saudável. Quando você tem uma alimentação saudável, nutritiva, adequada ao seu estilo de vida, o emagrecimento, ele acontece. Se você acha que o seu metabolismo não é bom, porque tem uma pergunta aqui também sobre metabolismo lento. Galera, se você acha que o seu metabolismo não é bom, que o seu metabolismo é lento, aí sim que você tem que dar mais alimentos nutritivos para ele, que daí você vai fazer ele funcionar, tá? Então, não existe metabolismo que resista a uma alimentação equilibrada, a uma rotina equilibrada, porque não é só alimentação, gente, é rotina de vida também, é ter horários regulares para dormir e acordar, é ter horários regulares para se alimentar, é ter horários regulares para o seu trabalho, é ter horários regulares para uma leitura, para um momento seu. Tudo isso influencia na forma como tu te alimenta. Então, é mais difícil emagrecer depois dos 40? Não, se você tiver uma vida em equilíbrio. Além disso, galera, essa dificuldade que vocês sentem decorre de uma comparação que vocês fazem com o emagrecimento de vocês. Por exemplo, é muito diferente o emagrecimento de uma mulher de 40 anos do que o emagrecimento de uma jovem de 17, 18 anos. É absolutamente diferente. Por mais pode dar a mesma dieta, o mesmo plano alimentar para essas duas pessoas, o emagrecimento delas vai ser diferente. Por quê? Por N fatores. Primeiro, meus amores, emagrecer aos 17, aos 18, vamos falar a verdade, é mais tranquilo, porque a vida de uma jovem dessa idade, via de regra, é mais tranquila que a vida de uma mulher de 40 anos. Na nossa juventude, quais são as nossas preocupações via de regra? É ir para a escola ou para a faculdade, é a baladinha de final de semana, é a festinha, é o namoradinho, é com que roupa eu vou sair, não é? É basicamente essas as preocupações. Agora, quais são as preocupações de uma mulher de 30, de 40, de 50 anos? Trabalho, contas, família, N responsabilidades. Então, o peso do emagrecimento, ele é muito mais complexo, sim. E o processo, até a sua adequação, a sua rotina alimentar, a sua concentração para o emagrecimento, para o teu cuidado pessoal, ela é diferente. Porque a tua vida é absolutamente da tua vida na juventude. É por isso que parece que emagrecer depois dos 30, dos 40 é algo tão difícil. E a gente vai lá e joga a culpa na idade, no metabolismo lento, mas não, amores, é a vida que é diferente mesmo. É a vida, as responsabilidades, a rotina. Por isso que se a gente não tem a vida minimamente organizada, tá? A primeira coisa que a gente chuta, galera, é o emagrecimento. É o emagrecimento, porque vamos falar a verdade, cuidar de filho é uma responsabilidade muito maior que emagrecer. Pagar as contas de casa é uma responsabilidade muito maior que emagrecer ou ir para academia. Dar conta das tuas atividades profissionais é uma responsabilidade maior. A gente sabe disso. Então, se essas coisas elas não estão alinhadas na nossa vida, elas não estão minimamente organizadas, a primeira coisa que a gente chuta é a dieta. A primeira coisa que a gente cancela é a academia. Como que você vai fazer uma atividade física com tanta coisa para resolver, meus amores? Como? Né? Por isso que parece que é muito mais difícil emagrecer aos 40. Mas não, é multifatorial. Como eu sempre falo, emagrecimento é multifatorial. Os fatores do emagrecimento aos 40 anos de idade, ele é diferente dos fatores de emagrecimento aos 20, aos 25, aos 30 e assim sucessivamente, ok? Vitória, faço tanto sacrifício para fazer uma educação alimentar e já passei mais de um ano com peso ideal, mas hoje ganhei tudo que perdi. Bom, Vitória, primeiro de tudo, eu não sei como é que foi esse teu processo de reeducação alimentar, tá? Não sei como é que foi para te dizer. Mas como eu estava falando aqui no caso da Mônica, o processo de emagrecimento ele é complexo. Ele é de várias fases. O início, meio e fim e a segurança, a estruturação. Via de regra, a gente não consegue manter o nosso peso ideal e vivemos no efeito sanfona. Aliás, teve uma pergunta também aqui na caixinha de perguntas do Instagram, como se livrar do efeito sanfona constantemente. E eu vou linkar com a tua, ok? Por que muitas vezes a gente vive o efeito sanfona e a gente vive o engorda e emagrece? Porque a forma do emagrecimento, o processo de emagrecimento pelo qual você passou, lembrando, eu não conheço o seu caso aqui, tá? Via de regra, a gente volta a ganhar peso
Porque o processo de emagrecimento que você fez, provavelmente você fez restrições, você tirou coisas da sua rotina alimentar durante o seu processo de emagrecimento, que talvez você gostasse, que fosse bem para sua vida, para o seu paladar, para sua rotina, e depois, quando você voltou a inserir eles na sua vida, lógico que você recuperou o peso. Por exemplo, esse efeito sanfona constante de engorda, emagrece, tem muito a ver com isso. Ai, vou começar uma dieta, amanhã é segunda-feira, vou começar uma dieta aí pro verão. Daí vou lá, corto um monte de coisa, corto carboidrato, corto todos os chocolates da minha vida, só bebo água, chá e como verde e proteína. Só isso. Vou secar. Sequei, né? Agora, meus amores, se você botar tudo isso de novo na sua alimentação, o resultado é matemático, simples. Você volta a ganhar tudo novamente. Não tem outra lógica explicativa. É essa. Se eu corto, eu perco. Se eu coloco novamente, eu ganho. É simples assim. Então, muito provavelmente, você voltou a ganhar peso novamente porque você voltou a fazer coisas que você fazia no tempo de gordinha. Ah, Nathalie, mas então você está dizendo que se eu quero emagrecer, eu nunca mais vou poder comer uma pizza? Não, jamais. Eu estou falando que você pode emagrecer comendo pizza. Que você pode e deve emagrecer comendo o seu chocolatinho, o seu docinho, o seu sorvetinho que você gosta. Agora, o que você não pode, e isso é para o resto da tua vida, é você comer isso todo dia, toda hora, ok? O tempo todo. Para a gente ter uma alimentação equilibrada, para a gente ter um corpo equilibrado, a gente precisa ter uma rotina 80% saudável, até 80% saudável, né? É no mínimo 80% saudável para cima, até não, 80, 90 ou 100% saudável, e ter os momentos de lazer e descontração com a comida. Tá? A gente precisa ter isso. E aí você consegue manter para sempre. Daí você consegue conduzir o seu processo de emagrecimento. Você começa a entender que não é uma pizza no final de semana que vai estragar tudo, como a Camila tá perguntando ali a questão do hambúrguer. A Camila tá no meu programa do Fat ao Fit. Ela tá fazendo uma alimentação 80% equilibrada e agora ela me disse assim, Nathalie, eu tô com medo de comer um hambúrguer e voltar aqueles quilinhos que eu perdi. Camila, respira. Se realmente você tá fazendo toda a sua alimentação certinha, o seu café da manhã, seu almoço, sua janta, tudo equilibrado, tudo certinho, mas tudo certinho mesmo. Sem, assim, uma colher a mais de pasta de amendoim, por exemplo, sem uma colher a mais de arroz em determinada refeição, porque esses a mais em cada cantinho, eles acabam somando uma refeição a mais, muitas vezes. Esse hambúrguer não vai voltar o teu peso novamente. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é se você comer um hambúrguer no sábado à noite, você saiu para comer um lanche, um hambúrguer, uma batata frita e uma Coca-Cola. Foi a sua refeição livre do final de semana. Comeu um hambúrguer, ele tem geralmente molhos que incham, ele tem a fritura que vai te inchar, ele tem muito carboidrato, pão, enfim, gordura, né? Tem o refrigerante, isso tudo já é uma refeição muito gorda, tá? Se você comer isso no sábado à noite e você for se pesar no domingo de manhã, cara, a balança vai dar alteração sim, teu corpo vai inflar, vai inchar, porque ele vai estar inflamado, ele vai estar intoxicado com comida ruim, ele vai inchar. Então, assim, se fez uma refeição livre no sábado à noite, deixa o dia limpo no domingo, tá? Faz um dia limpo, um dia normal, natural, com muita água, com muito chá, um dia ativo de ativação do corpo, e daí deixa para se pesar na segunda, por exemplo. É só isso que eu me refiro. Mas, gente, um hambúrguer, ninguém é gordo porque come um hambúrguer. Tá? Ninguém é gordo porque come uma pizza no final de semana. A pessoa é gorda porque ela come irregularmente, impropriamente e nada nutritivamente durante 70%, 80% da rotina dela. Agora, quando você tem 80%, 90%, 100% da sua rotina saudável, é impossível você ser gordo, exceto algumas e assim, extremas situações de alguma disfunção genética devidamente apurada por um médico, por alguma alteração, e que vai estar sendo tratada também para que o emagrecimento aconteça, tá? Porque não existe nada que impeça um ser humano de emagrecer no mundo. Então, voltando aqui à questão do efeito sanfona, fico no efeito sanfona constantemente. Emagreci, fiquei um ano no peso ideal e voltei a engordar de novo. Houve um erro de estratégia no teu processo de emagrecimento, muito possivelmente. Você fez restrições,
Ou você fez mudanças na sua vida, só que você voltou à sua vida anterior, então você voltou a engordar, tá? Isso pode ter acontecido. Ou existe uma segunda situação também. Existe situação, sim, de você ter passado por um forte impacto emocional. Às vezes, galera, quando a gente passa por um impacto emocional que a gente não sabe lidar, sim, é como se houvesse um apagão na vida e a gente volta a comer descontroladamente de novo. É por isso que às vezes as pessoas me perguntam, Nathalie, você tem medo de voltar a engordar novamente? Eu recebo bastante essa pergunta também. E, cara, medo. Não dizer que eu vivo com medo, eu não tenho. Mas eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei prever o meu futuro. E a vida ela é cheia de emoções. E às vezes você passa por um impacto emocional que você não está prevendo. Eu me considero uma pessoa muito controlada emocionalmente, mas às vezes pode ter algo que eu não estou prevendo acontecer comigo e dar aquele apagão na vida e eu voltar a comer compulsivamente de novo. Eu estudo, eu trabalho para que isso não aconteça na minha vida, mas isso pode acontecer e pode ter sido seu caso também. Você tem que olhar aí se após esse 1 ano você passou por alguma situação emocional que te causou algum abalo, você não soube lidar com esse sentimento e a sua reação foi comer descontroladamente, abrir mão daquela sua rotina saudável que você estava tendo, ok? Você abriu mão daquela rotina saudável que você estava tendo, voltou àquela sua rotina fat de antes, de quando você era gorda, e por isso você voltou a ganhar peso. Agora é só voltar para o foco, ok? Só voltar para o foco. A Gisele está perguntando aqui, emagrecer devagar é melhor do que emagrecer rápido? Eu sou a favor do emagrecimento devagar, tá? Mas eu tenho clientes que emagrecem rápido e que estão dando super certo. Emagrecimento não é uma fórmula matemática, não é uma ciência exata. Eu gosto do emagrecimento devagar, porque o meu emagrecimento, ele foi devagar, embora para algumas pessoas ele tenha sido rápido. Só que eu tomava como parâmetro o meu emagrecimento anterior. Quando eu fazia as loucuras com medicamentos para emagrecer, eu emagrecia às vezes 3, 4 quilos em uma semana, né? Com medicamento, com a dieta maluca e tudo e tal. E quando eu fui para o meu emagrecimento definitivo, não sei se você já conhece a minha história, Gisele. Quando eu fui para o meu emagrecimento definitivo, eu lembro que no meu primeiro mês de emagrecimento, desse trabalho, se eu emagreci 3 quilos foi muito, né? Então, comparado com uma pessoa que emagrecia 3, 4 quilos por semana, parecia que eu estava emagrecendo muito devagar. Só que eu sei te dizer que, de repente, quando bateu 7, 8 meses, eu já estava 30 quilos mais magra. Então, se você for olhar para trás e pensar em todo um histórico do passado, no contexto geral, até que foi um emagrecimento bem considerável. Em 7, 8 meses, 30 quilos. Não estou conseguindo fazer o cálculo de cabeça agora, 30 dividido por 7, que dá uma média de 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24. Ai, gente, eu sou péssima de matemática, mas eu não sei quantos quilos aí que deu por mês. Então, quando eu parei o meu processo e olhei para trás, assim, uau, emagreci um monte. E daí aconteceu com aquilo que a Mônica tinha falado. Eu estava 30 quilos mais magra, mas eu não me enxergava magra. Eu continuava me vendo gorda. Então, eu continuei lutando, né? Foi onde eu procurei atividade física e tudo mais para melhorar meu corpo. Eu sou a favor do emagrecimento devagar e consciente, ou rápido e consciente, tanto faz. Eu sou a favor da consciência, de você entender o processo, de você entender por que você está se alimentando daquela forma. Que você está se alimentando daquela forma não porque você quer ser magra, mas porque você quer saudável. Eu sou a favor de que a gente tem que construir um estilo de vida saudável primeiro, o que inclui não só a tua alimentação, mas inclui também os teus hábitos, do momento que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Porque se tu não tem o controle dos teus hábitos diários, uma hora esse emagrecimento ele vai pro ralo. Então, eu sou a favor de um emagrecimento consciente, onde você entenda absolutamente tudo que você está fazendo. É como acontece dentro do meu programa, é como acontece dentro do desafio, que eu trabalho com elas rotina de acordar bem, de ter hábitos de despertar, que sejam saudáveis, que sejam reflexivos, de ter uma rotina de leitura, de ter uma rotina de tarefas de autocuidado durante a semana, de ter momentos de lazer no seu final de semana, de ter escolhas conscientes, de irem ao supermercado e saber o que estão comprando, não comprar só porque a amiga indicou, mas porque aquilo faz sentido dentro da vida delas. Então, eu sou a favor de um emagrecimento consciente. Agora, quem emagrece rápido ou quem emagrece devagar, vai ter resultados melhores? Não, as duas pessoas podem ter resultados. Agora, não
precisa ter pressa para emagrecer, especialmente quem já viveu muito o efeito sanfona. Curte o processo, entende como o processo funciona, acolhe esse processo, entende o que está acontecendo contigo o tempo todo. Nathalie, eu perdi 4 quilos uma semana, agora eu não estou conseguindo perder nem 500 gramas. Para e entende o que está acontecendo, porque só assim que tu vai conseguir sustentar o teu emagrecimento para frente, ok? Então, o teu emagrecimento ele tem que ser só teu. Você tem que aprender a olhar para o teu processo e valorizar cada conquista que você tem. O emagrecimento rápido ou emagrecimento devagar, desde que ele seja com consciência, que você consiga entender tudo que você está fazendo e que você entenda que aquilo que você está fazendo naquele momento você quer levar para a sua vida toda, é esse o emagrecimento que vai sustentar, que vai se sustentar para sempre. Agora, se você estiver fazendo algo momentâneo na sua rotina alimentar, na sua rotina de emagrecimento, que daqui a algum tempo você não queira fazer mais, vai dar ruim lá na frente, vai dar ruim. Porque daí tu vai voltar aos teus hábitos anteriores e daí tu vai ganhar peso novamente, ok? Rápido ou devagar, o emagrecimento tem que ser teu, tá? Você tem que curtir o seu processo de emagrecimento e querer cruzar essa linha de chegada. Vou aqui para a última pergunta, Daniela. Amando te conhecer, minha vida é muito tumultuada, porém, lendo algumas das tuas dicas e te ouvindo hoje, preciso me organizar e dividir meu tempo. Eu, por exemplo, posso passar o dia sem comer nada. Daí, isso é uma loucura, né, Daniela? Daí tu fica com a sensação de que tu não come nada e ainda se engorda. Daí é sofrido o emagrecimento, né? Não, a gente precisa emagrecer comendo, gente. A gente precisa emagrecer comendo. Rapidinho aqui, o que é o efeito platô? O efeito platô é quando você vem num processo de emagrecimento e, de repente, você para de perder peso, mas você ainda não se considera no peso ideal, tá? Mas você para por mais de 2 semanas, seu peso fica assim oscilar. Ou seja, quando isso acontece, você está precisando de um estímulo novo no seu corpo. Basicamente, é esse o efeito platô, ok? Mas eu vou partir aqui para a última pergunta, que eu sei que é de interesse de todas, né? Aliás, vieram 2 perguntas muito parecidas no meu Instagram. Uma é: fui diagnosticada com ansiedade e por isso não consigo emagrecer. O que fazer? Como driblar a ansiedade e comer menos doce? Vamos falar de ansiedade. Gisele está falando aqui. Eu fico ansiosa, quero perder peso rápido. Gente do céu, como vocês são ansiosos. A ansiedade pega esse povo, né, Jesus? Pega muito esse povo, a ansiedade. A ansiedade, galera, ela não é a ansiedade por si só, tá? A ansiedade por si só. Ela não é uma doença. A não ser que você tenha sido diagnosticada por um médico, provavelmente da área psiquiátrica, que tenha diagnosticado lá transtorno de ansiedade, e daí tem as variações dos nomes, tá? A ansiedade, ela é um sintoma de que algo não tá bem na tua vida, de que tem algo desestruturado na tua vida. Pode ser algo momentâneo, ou pode ser algo que você carrega há muito tempo, tá? Até algo que não foi muito bem trabalhado. A ansiedade, ela vai te impedir de emagrecer se você não combater a ansiedade. E, galera, combater a ansiedade com comida, tá? Combater a ansiedade com comida não é a solução. A comida é a solução apenas para a fome e não para combater a ansiedade. Se você está ansiosa e você come, você gera um ciclo mais vicioso ainda. Por quê? Você comeu, isso não resolveu o problema que te gerou ansiedade, ok? Você comeu, isso não resolveu o problema que te gerou ansiedade, e você se sente mais ansiosa e frustrada ainda, porque você sabe que você fez algo errado e te deixa ainda mais desconfortável com o teu corpo, te deixa ainda mais confusa e incapacitada para resolver aquilo que está te gerando ansiedade, e você fica ganhando cada vez mais peso, entrando num ciclo vicioso. Tá? De eu sou gorda porque eu sou ansiosa. Enquanto você não está vendo que por trás dessa ansiedade tem outra coisa. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você precisa tratar a ansiedade antes de botar a culpa do seu sobrepeso na ansiedade. E como que eu trato a ansiedade? Identificando aquilo que me deixa ansiosa. O que pode me deixar ansiosa, Nathalie? N coisas. N coisas, e daí eu precisaria conhecer a tua vida para te indicar até efetivamente qual seria o melhor encaminhamento para você. Mas pode ser N coisas, pode ser o teu trabalho, pode ser o teu relacionamento amoroso, pode ser a tua família, teus parentes que te cobram muito, pode ser os excessos de atividades que você tem no seu dia a dia, você fica fazendo coisa para todo mundo, para um monte de gente e depois não dá conta de você e das suas tarefas.
Pode ser mil coisas pode ser, mas precisa ser identificado aquilo que te gera ansiedade. Quando você identifica o que te deixa ansiosa, você tem que tratar isso. E como que você pode tratar? Também com várias coisas. Você pode buscar um acompanhamento profissional, coaching, psicólogo, terapia, mentoria, reiki, o que você achar melhor, terapias alternativas. Você pode, identifica que tem um problema, digamos que você identifique que o trabalho te deixa muito estressada, tá? Durante o seu dia. Você ama o que você faz, mas é um trabalho estressante. Como que você pode tratar essa ansiedade ao invés de chegar em casa e comer enlouquecidamente? Você pode, por exemplo, botar uma atividade no seu dia a dia, tá? Você pode botar uma atividade no seu dia a dia de uma atividade esportiva após o seu expediente, um curso de dança, um curso de música, né? Se botar, identificar que é isso que te deixa ansiosa e botar alguma coisa para bloquear essa questão de você querer comer para descontar essa ansiedade, ok? Agora, a ansiedade, ela não pode te impedir de emagrecer. Além do que, tratar a ansiedade com comida vai te levar só a mais ansiedade e a mais um problema, que é o sobrepeso, ok? Então, gente, primeira coisa, se você se considera uma pessoa ansiosa, identifique o que te deixa ansiosa. E se você não é capaz de identificar sozinha, busque um profissional ou meios que façam essa identificação da ansiedade, ok? Identificada a ansiedade, aí sim, você vai achar as alternativas que você vai combater essa ansiedade. Atividade física, cursos, leitura, meditação, yoga, qualquer coisa. Você vai identificar algo que vai te controlar essa ansiedade. Eu, por exemplo, eu controlo a minha ansiedade com atividade física. É isso que me controla. E quando eu sinto necessidade, também busco ajuda de terapias alternativas. E a comida, você vai entender de uma vez por todas que a comida não trata a ansiedade. A comida te gera mais ansiedade e te gera mais um problema, que é o sobrepeso. Mas a ansiedade, por si só, ela não é uma doença que te impede de emagrecer. Ela é algo, é um sintoma que você não está sabendo identificar da onde ele veio e você está preferindo botar a culpa na comida. Mas não é a comida que te deixa ansiosa. Você apenas está tampando um buraco com esse excesso alimentar. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta pendente, corram lá no meu Instagram, tá bom? Deixa na sua caixinha de perguntas. Adorei estar com vocês aqui. Se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e a gente se vê aí durante a semana também pelas minhas redes. Minhas mentoradas sabem que estão sempre comigo e vamos com tudo construir uma vida cada vez mais saudável para nós. Um beijo enorme, galera, e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.